continuamos a série e hoje o encontro com o sumo sacerdote Caifás. Quem era esse homem? Mais especificamente, José Caifás. Na época de Jesus, esse cargo tão importante, principalmente no Antigo Testamento, tinha mais um cunho político do que religioso e do que aquela função espiritual que de fato havia lá no início, lá quando foi instituído o sacerdócio em Israel. Esse homem exerceu esse cargo, Caifás, por 18 anos aproximadamente. E a história nos diz que Anás era o seu sogro, e ele havia sido sacerdote antes de Caifás. E mais ou menos 3 anos atrás, aqui, dessa época de Jesus, Anás tinha sido deposto pelo procurador romano Valério Grato. Depois, precedeu Pôncio Pilatos, que é o procurador aqui, o governador, a pessoa responsável ali por aquela região, na época de Jesus. Então, o que acontecia aqui, nesse tempo, é que Anás era a mão que governava ali por trás de Caifás. Ou seja, Caifás era, por direito ali, o sumo sacerdote, mas o seu sogro que manipulava as coisas ali por trás dele. Era a influência de Anás ali, que exercia o poder sobre Caifás e sobre todo o sinédrio ali. Aí nós podemos entender Lucas capítulo 3, versículo 2. Lucas diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Ué, mas são 2 sumos sacerdotes? Não, era um só. Porém, a influência estava por detrás desse homem. Esse homem, muitas vezes manipulado ali nas suas decisões e todo o governo ali dos judeus. Falando de Caifás, José Caifás, é famosa a sua frase, registrada no Evangelho de João: é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Na verdade, eu gostaria que você voltasse ali em João capítulo 11, por favor, abra sua Bíblia, para nós entendermos o que estava acontecendo aqui nesse encontro, um pouquinho antes, João 11, 45, diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Até aí. O que havia acontecido? Qual era o pano de fundo ali para a prisão de Jesus? Tudo aquilo que estava acontecendo. Era a ressurreição de Lázaro. Ou seja, Jesus havia dado uma prova certa, uma prova cabal de que ele era o Messias. Antes da sua prisão, antes dos acontecimentos ali, da paixão e da ressurreição, da sua morte e ressurreição, Jesus havia dado um sinal ali evidente. Não havia dúvida. O homem havia ressuscitado. Muitos haviam crido. Muitos, mas nem todos. Esse sinal não converteu o coração daqueles religiosos do Sinédrio. O Sinédrio, meus irmãos, era a suprema corte ali
dos judeus, um conselho, mais ou menos 70 anciãos ali, que nesse tempo estavam voltados mais para questões políticas do que questões espirituais. Ou seja, um sinal evidente da glória de Cristo, da divindade de Cristo havia sido dado. Mas esse sinal, não havia gerado arrependimento, fé, quebrantamento naqueles corações. É interessante que aqueles homens se reúnem ali, chefiados por Caifás. Eles não estão questionando se o milagre é verdadeiro, se o milagre aconteceu mesmo, se aquilo é charlatanismo. Não. Eles estão mais preocupados com a ordem, o que os romanos vão achar disso. Será que isso vai virar uma insurreição, vai virar uma revolta? Em nenhum momento aqueles homens de fato perguntaram, mas diante de um sinal desse, diante de uma prova dessa, será que esse homem não é de fato o Messias? Meus irmãos, aquele sinal, aquela evidência não causou conversão ou arrependimento no coração de muitos religiosos, daqueles que tinham ali o poder nas suas mãos. Pelo contrário, esse sinal endureceu ainda mais o coração de Caifás e o coração ali da turma dele. Além do sinal, ou seja, uma prova autêntica de que Jesus era o Messias, eles ouviram o próprio testemunho dele. Voltando lá em Mateus 26, por 2 vezes, versículo 61, eles arrumaram ali testemunhas falsas, pessoas para levantarem falso testemunho contra o Senhor. Mas o que essas 2 testemunhas disseram, no versículo 61, de fato era verdade. Eles estão dizendo, olha, Jesus disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Ou seja, Jesus havia dito isso, a referência está lá em João, capítulo 2, versículo 19. Jesus entra ali no templo, ele faz a purificação do templo, ele joga as mesas dos cambistas, ele repreende todo mundo. As pessoas veem que Jesus tem autoridade. E aí alguém pergunta para ele, mas como você faz isso? Com que autoridade você tem para fazer isso? Ele diz, destruam esse templo. 3 dias ele será reconstruído. Jesus estava dizendo, não do templo físico, mas da sua morte, da sua ressurreição. Ou seja, aquelas pessoas haviam ouvido o testemunho do próprio Jesus, tinham um sinal evidente de Jesus, um milagre ali evidente, mas também tinham o Evangelho, a palavra de Deus que estava sendo pregada, e por fim ouviram o testemunho da boca do próprio Cristo. Versículo 64, diante ali da pergunta, tu és o Messias, tu és o Cristo? Jesus diz, é o Senhor mesmo quem está dizendo, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E foi essa declaração que foi transbordar, essa declaração que levou aquele sinédrio, aquele conjunto aí de pessoas a não glorificarem a Deus, mas rangerem os seus dentes. Jesus estava citando a profecia ali de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eles estavam diante do Messias, eles estavam proclamando uma sentença de morte, mas essa sentença de morte também era uma sentença de vida eterna. Todas as coisas estão diante dos olhos deles, os sinais, a mensagem, o evangelho sendo pregado. Aqueles homens estavam diante do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, estavam diante do Verbo vivo. Caifás estava tendo um encontro ali com a fonte das águas vivas, meus irmãos. Ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. E por mais difícil que seja essa situação, Caifás é usado como um profeta para anunciar a morte de Cristo de maneira expiatória. Olha, é melhor morrer uma pessoa, morrer esse tal de Jesus, do que a nação toda padecer.
do que todos nós sofremos. Esse homem é um profeta meio às avessas, né? Ele mesmo não creu, ele mesmo não se rendeu, mas ele foi porta-voz da mensagem, do cerne, daquilo que é mais importante, a mensagem da Bíblia. Meditando nesse texto e olhando para a soberania de Deus, que Deus é soberano em toda e qualquer situação. Nós não entendemos isso, mas nós cremos nisso. Tem coisa que na Bíblia nós cremos, mas nós às vezes não entendemos, e ali os discípulos, os seguidores de Jesus, vendo tudo isso. Qual que é o sentido de tudo isso? Às vezes vira um jargão na boca dos evangélicos, né? A frase, Deus é soberano. Acontece alguma coisa meio às avessas, a gente já solta. Não, Deus é soberano. Mas olha para essa situação, a dureza desse coração que se encontra com o Senhor Jesus e a maneira que Deus cumpre os seus propósitos. Coração daqueles homens duros, mas mesmo diante da negativa, mesmo diante da zombaria, da blasfêmia, não era Jesus que estava blasfemando, eram eles que estavam blasfemando. Ainda assim, os propósitos de Deus, de maneira misteriosa, de maneira soberana, de maneira eterna, são cumpridos. O Evangelho de João, ali, o escritor, ele coloca isso, né? Que naquele momento, Caifás, ele estava, como sumo sacerdote, ele estava profetizando que Jesus iria morrer por toda a nação, mas não apenas por toda a nação, por todos aqueles que iriam crer. O Evangelho de João se abre no capítulo 1, versículos 11 e 12. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Amém. Nem todos os encontros de Jesus são bem-sucedidos, humanamente falando, né? Nem todos os encontros de Jesus e nem todas as pessoas que tiveram ali um encontro com o Senhor se renderam a esse Deus Todo-Poderoso. A aplicação desse texto, as lições para a nossa vida, elas são as seguintes. Em primeiro lugar, mesmo diante desses desencontros, Deus sempre cumpre os seus propósitos. Deus, ele age nas entrelinhas e a sua vontade é feita. Nem todos os encontros ali terminaram do jeito que a gente gosta de ver, né? Por exemplo, os 10 leprosos, todos foram curados. Só voltou um ali para agradecer, o jovem rico. Aquele homem teve a oportunidade de seguir a Cristo, de ser um discípulo, de ser um apóstolo, de ser alguma coisa no reino de Deus. Mas quando o Senhor Jesus toca ali na ferida, toca ali nas riquezas, ele simplesmente prefere a glória desse mundo, prefere as coisas efêmeras desse mundo. O ladrão na cruz, estudamos quinta-feira passada. Enquanto um ali se quebranta e se arrepende diante de Cristo, o outro, mesmo naquela situação terrível, ainda zomba do Senhor. Não se entrega ao Cristo, não se entrega verdadeiramente a Deus. Meus irmãos, muitos religiosos também ouviram a mensagem do Evangelho. Os evangelhos nós temos ali inúmeras pessoas, nós temos ali pessoas que viram os sinais, porque a maioria dos crentes de todos os tempos não viram os sinais, não viram milagres, pelo contrário, oraram ali, perseveraram, não aconteceu nada. A grande maioria não teve essa experiência, essa oportunidade que Caifás teve. A grande maioria, isso inclui a gente também. Se Deus operou um sinal, alguma coisa milagrosa, louvado seja Deus.
mas a grande maioria não viu, apenas creu. Muitos viram, muitos tiveram testemunho do próprio Jesus, mas não se converteram. E aí nós precisamos ter entendimento de um texto em Mateus, por favor, Mateus 13, de 10 até o versículo 17. Preste atenção nesse texto, Mateus 13, 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de nenhum modo entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados por mim. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que esse texto revela sobre essa dinâmica da pregação do Evangelho? Enquanto uns se convertem, outros parece que o coração fica mais duro ainda. Porque quando nós pregamos o Evangelho, o desejo do nosso coração, o desejo do pregador, o desejo daquele que leva a palavra de Deus é que as pessoas se convertam. Que as pessoas se ajoelhem ali, prostrem-se diante do Senhor e as lágrimas recebam a Cristo e a vida delas é mudada. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre nós vemos essa evidência ali no coração de pessoas que ouviram o Evangelho e até alguns que viram os sinais. Nem sempre isso acontece. Enquanto alguns corações se quebrantam, outros ficam mais duros ainda. Qual é a nossa obrigação? Simplesmente pregue o Evangelho. Pregue a palavra. Deixe essa palavra disponível. Leve essa palavra com os seus lábios, com a sua vida, com as suas orações. Coloque essas pessoas diante do Senhor. Nem sempre nós vamos ver o resultado que nós gostaríamos. Aquele conselho ali estava diante do Cristo. Alguém poderia dizer, o Caifás poderia dizer, de fato, este é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Ele não se converteu, mas esse homem foi um profeta. E mesmo depois da morte e da ressurreição, ele é citado, né? Ele ficou mais ou menos 15 anos. Então, depois ali da morte e da ressurreição de Cristo, ainda teve mais de uma década ali, exercendo essa função de sumo sacerdote. E se você ler Atos capítulo 6, Atos capítulo 8, está lá. Caifás continuando a perseguir, a oprimir os crentes, os seguidores, os discípulos de Jesus Cristo. Aquele homem poderia, após a ressurreição, poxa, olha, eu fiz algo errado, mas eu me arrependo. Não se arrependeu. Com um coração que já estava duro e se tornou mais duro ainda. Mas, de maneira misteriosa e soberana, esse homem, ele declara que o centro da mensagem do Evangelho
esse homem que vai morrer por toda a nação, e não apenas pelos judeus, mas por todos aqueles que crescem. Em João 6,37, Jesus deixa bem claro: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Por mais que essa seja uma experiência mal sucedida diante dos nossos olhos, né? Essa experiência nos leva a continuar a pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho, alguém vai dar ouvido. Alguns vão zombar, alguns vão perseguir você, alguns talvez vão menosprezar você, mas ali pode ter algum eleito do Senhor, aquele que o Pai traz e o Filho de maneira nenhuma rejeita, de maneira nenhuma lança fora. Nós não podemos ser movidos pelos resultados. Não, o meu ministério é bem sucedido porque inúmeras pessoas, uma multidão de pessoas se converteu. Nem sempre. Até do testemunho do próprio Cristo, a evidência dos sinais. Mesmo assim, muitos não creram. A segunda lição também é nesse sentido, porque, em segundo lugar, milagre nem sempre é evidência de conversão. Porque na nossa mente limitada e pecadora, às vezes a gente cai nessa, né? Olha, se houvesse hoje um sinal, fogo do céu, uau! Já pensou? Mar abrindo assim, uau! Quantas pessoas não iriam reconhecer que Deus existe, que Jesus é o Messias? Olha o que estava acontecendo aqui. Caifás e aquela geração de religiosos, eles testemunharam a ressurreição de Lázaro e de vários sinais. Eles poderiam ter o bom senso de pelo menos chamar Lázaro lá. Vamos ver esse homem aqui, o que está acontecendo? Vamos ter o bom senso de analisar todas as variáveis aqui. Não apenas de seguir uma opinião cega, uma opinião sem a mínima noção do que estava acontecendo. As evidências ali estavam aos olhos daquele povo. E às vezes acontece, a gente vê sinais e evidências. O povo de Israel saindo lá do Egito, tantas evidências. E ali, em Êxodo 32, pouco tempo depois eles estão adorando ali um ídolo. Eles estão se prostrando ao bezerro de ouro. Às vezes nós temos essa falsa impressão, por exemplo, que uma multidão reunida ali de pessoas em volta de uma possível pregação, que isso é sinal de espiritualidade. Nem sempre. Vamos lembrar de Atos capítulo 1, versículo 15. Lucas ali registra, após a morte e a ressurreição de Cristo, que havia um grupo reunido ali em Jerusalém de mais ou menos 120 pessoas. Mas e as multidões que seguiam a Cristo? Inúmeras pessoas que foram curadas, onde eles estão? Até esse povo, sinais, milagres, nem sempre são evidência de conversão. Nem sempre são sinais de avivamento. Nem sempre são sinais de que algo maravilhoso está acontecendo. O que precisa ser o cerne da mensagem da Igreja de Cristo não são multidões, milagres, mas sim a pregação genuína do Evangelho e sinais genuínos de conversão. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem por ouvir palavra de Deus. O que gera fé, o que gera transformação na nossa vida é o verdadeiro Evangelho sendo pregado, porque as multidões elas são guiadas para lá e para cá, e a evidência ali do próprio Cristo não foi suficiente para que esse encontro com Caifás tivesse um desfecho bem sucedido, humanamente falando.
E por último, esse texto nos alerta sobre a religiosidade. Cuidado com a religiosidade. Caifás e muitos religiosos aguardavam a vinda do Messias. Eles eram estudiosos da lei, mestres e doutores da lei. E o Messias ali diante deles. E mesmo assim eles não creram. Porque havia uma expectativa messiânica. Não segundo a Bíblia, mas segundo o coração deles. Uma religião que servia aos interesses deles mesmos. Não era uma expectativa bíblica que movia a fé desses homens, mas uma expectativa humana. Um sumo sacerdote deveria ser o representante de Deus para levar as necessidades do povo a Deus em oração. Orar pelos pecados ali, o perdão dos pecados do povo. Ensinar ao povo sobre Deus, levar o povo ao arrependimento. Essa era a função desse líder espiritual. Mas por conta de uma falsa espiritualidade ou de um zelo, que era um zelo para regras humanas, coisas humanas, Caifás, ele torce a lei, um trama envolvendo falsas testemunhas, condenando um inocente. A justiça foi pervertida naquele julgamento do nosso Senhor Jesus. E lembrando das suas palavras, era conveniente Jesus morrer para que aquela situação se acalmasse. Diante do povo ali, Pilatos não encontrou culpa em Jesus, mas mesmo assim cedeu. E as falsas acusações ali, toda a trama de Caifás venceu. Mas esse homem, ele cumpre um propósito dentro dos planos de Deus. Ao mesmo tempo que o propósito de Deus é soberano, Caifás também foi culpado. Ele não se arrependeu. Seu coração ali chegou num ponto de não haver mais retorno. Mesmo perseguindo o Senhor Jesus, perseguindo a igreja de Cristo. E esse encontro um pouco fora do comum, fora daqueles encontros bem-sucedidos, né? Na nossa visão humana, ele também nos revela que se o Evangelho fez sentido aos nossos corações, e olha que nós não vimos o Cristo ali encarnado, nós não vimos estes sinais, mas nós ouvimos a mensagem do Evangelho, fomos encontrados pela graça de Deus, e se essa mensagem entrou no nosso coração, trouxe arrependimento, trouxe quebrantamento, nós precisamos louvar a Deus por isso. Porque nem todos que ouviram esse Evangelho se converteram, nem todos tiveram ali um encontro de salvação com o Senhor. Meus irmãos, essa mensagem vem para trazer isso para o nosso coração. Que até mesmo diante de pessoas que nós já pregamos o Evangelho, pessoas que já ouviram a palavra, pessoas que até sabem mais da Bíblia do que nós mesmos. Mas o coração não foi inclinado para a vida com o Senhor. Até mesmo destes, Deus é soberano. E se nós fomos encontrados e uma fé simples, uma pequenina fé, uma fé básica no Senhor, uma fé que leva para a salvação. Uma fé que reconhece que nós somos pecadores e precisamos da graça divina. Isso já basta. Somos bem-aventurados. Louvado seja o nosso Deus. E para terminar essa meditação, eu gostaria de terminar com as palavras de Jesus a Tomé. Foi um também que ali teimou, né? Mas depois seu coração se inclinou para o Senhor. Senhor, olha, eu só creio se eu colocar o dedo lá nas feridas de Jesus. Jesus aparece, prova ali a sua ressurreição. Ali ele se converte de fato. E aí Jesus diz para ele em João 20, 29, Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém?
Bem-aventurados não são os que viram os milagres ou aqueles que prosperaram, que aconteceu alguma coisa extraordinária. As palavras de Jesus. Bem-aventurados são aqueles que tiveram a mínima evidência do Evangelho, a mínima evidência de milagre, mas mesmo assim depositaram a sua confiança e a fé no Deus que pode salvar. Amém? E a minha fé e a sua fé sejam baseadas não nos sinais, não nas evidências. Se tivermos os sinais das evidências, amém. Mas se não tivermos, que a nossa fé nos guie para a honra, para a glória de Cristo.